Eu sou Gil Lemos. Eu sou Márcio Lopes. E hoje nós vamos falar sobre Star Wars, só que do princípio filosófico do cristianismo E do gnosticismo ateísta. Porra, não é difícil. É. E antes de começar a falar de Star Wars, nesse princípio religioso, cristão E ateísta. e ateísta, deixa logo seu joinha, ajuda muito o canal. E Se inscreve, ativa o sininho. Ativa e o sempre... sininho. Vai lá, Márcio, puxa a vinheta aí! Star Wars é um filme de ficção científica de 1977, ano que eu nasci. Eu nasci um ano depois, 78, mas já nasci apaixonado por Star Wars. E que fez muito sucesso, principalmente entre o pessoal mais jovem, que apresentando uma história épica a respeito de um império gigantesco e que traz reflexões a respeito de fé, de sociedade, de política, de uma série de coisas. Mas o objetivo desse vídeo aqui hoje é fazer algumas reflexões a respeito do que se acredita como a religião do Star Wars, que é a força, e do seu braço mais importante dentro da história, que são os Jedi e os Sith, e fazer algumas reflexões a respeito do que é fé, mas nem tanto, como é o gnosticismo ateísta. Na verdade, são visões diferentes de fé, né? Só para situar, existe uma religião dentro de Star Wars que é praticamente um consenso. No universo de Star Wars, eles acreditam na força. A força, eles dizem que é um campo de energia que existe em todas as coisas, vivas e não vivas, e que ela tem um propósito e ela tem uma vontade, para quem acredita no direcionamento Jedi, em que ela tende a fazer as coisas para a ordem. Em oposição a isso, você tem os Sith, como a principal seita antagônica aos Jedi, que eles instrumentalizam a força, eles fazem as coisas com paixão, e o que leva ele, na quase totalidade das vezes, a ganância, a tirania e coisas que não são muito legais. Não seja Sith, não seja Sith. Pode até ser ver as coisas com paixão, com tudo, mas não seja Sith, que não é legal. Aí os Jedi, quando a gente pega assim Star Wars, a gente tem os Jedi e os Sith. E uma coisa que fica bem clara em relação, pelo menos assim, a temática religiosa em Star Wars. Primeiro, quem assistiu Star Wars, ou quem não assistiu, assista, que é muito bom. Principalmente você começar a assistir pelas séries, pelos filmes antigos, né? Os primeiros filmes, que são os filmes que exatamente deu origem a todo esse universo de Star Wars. A gente percebe que o Jedi, ele parece um padre, ele tem todo um conceito religioso, por mais que ele tenha todo o poder dele que vem da força, mas ele não se preconiza ali, ele não se predispõe ao ataque, ele se predispõe à defesa, ele se predispõe o tempo todo a buscar a paz, a buscar o consenso. Né? A gente percebe muito essa questão. Até a filosofia, a maneira como ele ensina como se fosse um padre ensinando ali, baseado nos preceitos da religião dele, né, o que você deve fazer, quais são os passos que você deve seguir, o que pode ser feito, o que não pode ser feito, de uma maneira bastante religiosa. E interessante também que fica muito claro essa questão que tem muito na religião, do dualismo temático. Céu, inferno, bom, mal. Star Wars tem o quê? A força, né, do lado da luz, não é isso? E tem um lado sombrio. Você tem os Jedi e tem os Sith. Né? Só que, assim, não é uma coisa que é necessariamente absoluta. Você encontra muitos Jedi que se corrompem, mas o caminho que eles têm para poder se corromper muitas vezes é um amor ou uma desilusão, uma coisa no qual o código rígido dos Jedi não admite. Vamos lá para a Bíblia. Né? A Bíblia, católico, evangélico, várias religiões têm a Bíblia como seu livro sagrado. O que eu estou querendo dizer?
Até nos quadros, o que se mostra? Que o lado bom, o lado da luz, o lado Jedi, o lado dos elfos, o lado da religião, que puxa para o lado bom, é sempre aquele lado belo, é a beleza, é o anjo. Quando você vai para o lado ruim, aí o diabo é aquela coisa feia, não sei o quê. Só que na Bíblia, quem era o diabo? Como era o nome do diabo? Lúcifer. Lúcifer, luz e fé. Ele era um anjo também, né? Não diz na Bíblia que ele se corrompeu e virou um demônio com chifre, com rabo. Isso aí foi criado, né, na verdade, para assustar criancinhas, não sei dizer, mas tu sabe mais de religião do que eu. Mas assim, você vê que existe toda uma tendência, aí eu vou pro Sith. O Sith, quando você pega o Jedi, ou aquele pessoal assim, bem aparentado, aquele que traz respeito, aí você olha pro Jedi, ele traz um ar de respeito, um ar de paz, um ar de tranquilidade. Quando você, o Sith, ele é muito assim, você não sabe que o cara é Sith, até ele se mostrar, em alguns casos. Já em outros, como a gente tem aqui, ó o bicho, ó a cara. Então assim, ele é transformado de uma forma que fica claro que ele é maligno. Tão maligno, é maligno. Rapaz, foda. Continue, Márcio, continue. Bem que eu pegou bem no nervinho aí. Lá. Uma das coisas também que caracteriza essa dualidade que tem entre luz e escuridão que você vê dentro de Star Wars e também dentro dos princípios que a gente vê nas religiões é a questão de submissão ou instrumentalização do poder, no caso, a força em Star Wars. Os Jedi, eles se submetem à vontade da força. Assim como as pessoas falam, Deus tem um plano para a sua vida, eu sigo o plano de Deus, como é mais ou menos o caminho Jedi. E os Sith não, eles instrumentalizam, eles enxergam a força como um sistema e se eles apropriam do sistema e usam em seu favor para os seus propósitos. Por isso que a maioria deles, a quase totalidade deles, como eu já disse aqui, tendem à tirania, a coisas egoístas, a coisas gananciosas, em caminhos mais sombrios. É como se eles tivessem perdido o caminho, né? Não tão perdido, mas como falei, é o foco. O caminho Jedi é o caminho da disciplina, de se conter, de não mostrar as emoções e tender apenas para a ordem. Os Sith não, eles utilizam aquilo com paixão. Eles gostam do poder, eles gostam de usar a força e não se submeter a elas, e sim submeter a força àquilo que ele quer. Entendi. Eles na verdade, eles utilizam a força não como religião, né? Exato. É como uma ferramenta. Como eu posso utilizar essa energia, né? Para ganhar mais poder, para fazer determinada coisa. Entendeu? Tanto que o Sith também tem muito isso. Uma coisa que tu falou que é interessante, Márcio, é porque, diferente da religião que a gente costuma perceber, a pessoa se desvirtuou da religião, é porque ela foi fazer uma coisa errada. A pessoa foi usar droga, a pessoa foi roubar, foi matar. No caso do caminho Jedi, o Sith nem sempre é isso, né? Na verdade, a gente cita o caso mais clássico, né, de Anakin, que se torna Darth Vader. Ele, na verdade, ele faz isso por amor. Exatamente. É muito interessante isso. Não é por mal, ele não vira mal por mal. Ele escolhe o caminho do lado sombrio porque ele tem uma visão de que a mulher dele, no caso ele casou, como a gente falou que eles são padres como se fosse... eles fazem um voto de celibato. Eles não podem casar. Anakin é o cara que vai virar o Darth Vader, que é o grande vilão, na verdade, de Star Wars. Ele se casa de forma clandestina porque ele ama uma mulher. E ele tem uma visão dela morrendo. E ele vê que com o que ele aprendeu com os Jedi não vai salvar a vida da mulher dele, da visão que ele teve do futuro. Então ele opta pelo lado sombrio, ele opta em não seguir a vontade da força e viola o caminho que ele professa, que é o caminho Jedi, para poder encontrar uma forma de salvar a vida da mulher dele, que é a mulher que ele ama. Lembrando aqui, o objetivo do vídeo não é a gente dizer se você está certo, cada um tem sua religião, cada um tem sua crença. A gente só está explicando que dentro
desse fantástico universo Star Wars, existem conceitos bem interessantes de religiosidade, de religião, de crenças não religiosas, como o Márcio falou, né? O gnosticismo, ateísmo. Mas o importante é o seguinte, é você perceber o quanto isso está na vida da gente. Uma coisa também que eu quero deixar registrado, que é importante. Cuidado que você fala, candomblé é coisa do cão. Gente, candomblé é uma religião fantástica. É linda. É linda. Então assim, gente, não fale as coisas assim achando que... Não vai pela sua visão. Vamos pensar uma coisa. Nós somos muito limitados. Eu li um livro uma vez falando sobre candomblé e explica toda a religião, né? Religião africana, que veio, lembrando que os negros quando vieram para o Brasil e para outras partes do mundo para serem escravos, eles tiveram que esconder muita coisa, não puderam mostrar sua religiosidade, porque até nisso eles eram perseguidos, eles tiveram que inventar, né? Inventar não, que cobrir os seus deuses com outros deuses. Por exemplo, os deuses católicos colocavam lá o dia de Iemanjá, que é o Deus deles, é o mesmo dia de Santa Clara. Isso é o que? O sincretismo religioso. Então, gente, é interessante, leia, não julgue. Você acha, Já sei o que você vai falar. você acha que uma vida sem paixões e restrições, seguindo um código rígido, é o suficiente para as pessoas comuns, não aqueles que escolhem viver essa vida, a vida de se consagrar e treinar para ser Jedi. Você acha que uma vida sem paixões é uma vida feliz? Não, de jeito nenhum. Mas o que eu percebo é o seguinte, cada um tem um caminho a seguir. Cada um tem seu próprio caminho, tem que ter seus próprios tropeços para poder aprender na vida. Agora, eu pensei que você ia falar uma coisa, você falou outra. O que eu imaginei que você fosse falar? Ah, mas ele foi realmente um vilão? Ah, porque ele matou um bocado de gente, ele foi realmente um vilão. Na teoria Star Wars, na teoria da força, que diz que ia ter uma pessoa para quê? E surgiu uma pessoa para equilibrar a força. Quem equilibra a força? Exatamente. Então, assim, na verdade, é interessante. Aí eu vou para uma coisa que você entende muito. Filosofia japonesa. Religião budista e toda a crença japonesa. É interessante porque a gente está acostumado aqui no Ocidente sempre ver essa questão do dualismo temático. Já existem religiões asiáticas, outras religiões que mostram o seguinte: o mal e o bem, yang e um depende do outro. Não existe o bem sem o mal, não existe o mal sem o bem. Não é mais ou menos assim. Eles se equilibram. Agora, claro, não estou dizendo para você ser mal, para você ser Sith, não é mais. Não é para você ser mal, mas é para você sempre refletir. Eu vejo muitas pessoas, aí eu vou para o lado polêmico também, já que é para ir para esse lado. Você chega numa religião qualquer, independente da nomenclatura que se dê, e muitas pessoas ouvem simplesmente e seguem aquilo sem pensar. Eu lembro uma vez, eu conversando com uma pessoa religiosa, e ela falando que beber era pecado. Ah, beber é pecado, não vou mais comer água não, porque senão eu vou para o inferno. Esqueça. Na Bíblia, Cristo foi chamado de beberrão e comilão. Na verdade, não é o fato de você beber. O errar é quando você prejudica o outro. Isso é errar. A minha liberdade termina quando a do outro começa. A individualidade está muito em alta. O que tem em Star Wars é você se colocar no lugar do outro. Se colocar no lugar do outro. Então, não como o médico de próstata, que coloca o outro em você. Mas... Uai, o que é isso? O que é isso? Como a gira baixou, meu Deus! Continue. Vai lá! Ai, nossa. Ela tá morrendo aqui, ó. Gente, essa aqui é Rose. Essa risada que tu tá escutando aqui é de Rose. Chega aqui, vida, chega aqui. Aparece aqui. Vem, Rose, vem cá. Vem você, tá toda bonita, rapaz, a gente todo feio aqui, você aqui. Diga aí oi pra galera aí. Dá um oi pra galera. E aí, galera? Rose. Vem cá, vem. Eu lembro de uma cena de vocês dois. Vocês estavam num navio. E aí depois, quando eu sei. Quando você tava afogando. Eu congelado no final. Rose. Eu? Tá lá? Eu solta a musiquinha aí, ó. Aí soltou.
E é isso, galera! Se vocês gostaram do vídeo, deixa aqui seu joinha. Não é aqui não. Inscreve no canal, Deixa aqui seu ativa like. o sininho Ativa o sininho e coloca nos comentários. e segue a gente nas redes sociais. Segue a gente nas redes sociais. Aqui embaixo na descrição vai ter as referências de muita coisa que a gente falou. Por sinal também de deixar alguns links também para falar sobre várias religiões. É interessante, né, Márcio?